Olá, hoje é segunda-feira, 13 de abril de 2015. As aulas voltaram ao normal nas escolas Esmeralda e Manuel Lobo, que ficaram fechadas na semana passada. Mas nas próximas horas, os professores podem decidir pela volta do movimento para reivindicar melhores salários e melhorias no ambiente de trabalho. Nesta edição também vamos falar do imposto de renda. Termina no dia 30 o prazo para enviar a declaração. Em Votuporanga, até agora, apenas 36% das declarações foram enviadas. Quem não respeitar a data poderá pagar multa. Brasileiros não consomem frutas e hortaliças como deveriam. Uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde mostrou que precisamos mudar os hábitos, como faz a Arlete, uma votuporanguense que busca ter uma alimentação saudável. No quadro Solidariedade, vamos mostrar a Associação Beneficente Irmã Elvira, que atende crianças de 0 a 3 anos de idade. E ainda, votuporanguense perde fora de casa. Foram 4 gols da equipe de Barretos e apenas 2 do CAV. É agora no TVU Jornal. Boa tarde. E termina no próximo dia 30 o prazo para que seja feita a declaração do imposto de renda. E é preciso ficar atento, porque se o contribuinte não enviar, poderá sofrer algumas punições. Aqui em Votuporanga, por exemplo, são esperadas mais de 23 mil declarações. Só que até agora o total enviado está bem abaixo do esperado. Há poucos dias do prazo para declaração do imposto de renda, os trabalhos neste escritório de contabilidade não param. Ao ano, são feitas aqui 550 declarações e, até o momento, 50% delas já foram concluídas. É costume de preparar os nossos clientes com bastante antecipação. Tá? Então, nós estamos fazendo um trabalho desde o mês de fevereiro, para que o março atendesse o nosso cronograma. Para nós aqui no escritório, a rotina está sendo normal. Estamos respeitando o nosso cronograma. Já a outra metade, o contador acredita que alcance por conta da grande procura durante a semana. Eu tenho certeza, tem que fazer. Tá? Nós temos 20 dias aí pela frente, os 50% vai ter que ser feito durante todo esse período. E agora é tudo corrido, né? Uma realidade que vai contra a expectativa da Receita Federal de Votuporanga. Aqui na Receita Federal de Votuporanga, que engloba 9 cidades da região, como Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso e Cosmorama, são esperadas 23 mil declarações, mas até o momento foram entregues apenas 36% dos documentos. O percentual é expressivo, 64% de declarações ainda não entregues, então não deixar para a última hora para evitar passar o prazo e ter que pagar multa. Entre os contribuintes obrigados a declarar, quem possui rendimentos tributáveis superiores a R$ 26.816,55, quem obteve receita bruta na atividade rural em valor superior a R$ 134.082,72 e quem teve em 31 de dezembro de 2014 a posse ou a propriedade de bens ou direitos no valor superior a R$ 300 mil. Essa declaração pode ser feita pelo site da Receita Federal, colocando os dados cadastrais, rendimentos, bens e despesas. O contribuinte que estiver obrigado a entregar a declaração e não fizer a entrega, ele pode ter o CPF suspenso. Para enviar a declaração ou mesmo para solucionar alguma dúvida, o site da Receita Federal é o receita.fazenda.gov.br. Em Votuporanga, o telefone para contato é o 17 3422 3840. E começou hoje em todo o estado a programação da Semana do Microempreendedor Individual. Em Votuporanga serão promovidas várias palestras gratuitas para quem já tem ou pretende abrir a própria empresa. Nesta segunda-feira, o encontro será no Escritório Regional do Sebrae São Paulo, em Votuporanga, às 7 horas da noite, com o tema Como se tornar o microempreendedor individual. Para participar, basta ligar no 17 3421 8366 e se inscrever. Na quarta-feira, uma unidade do Sebrae Imóvel ficará no centro da cidade durante todo o dia.
E educar por meio da música é um dos objetivos do projeto Axé Criança, que dá aulas de percussão afro-reggae. O projeto está com inscrições abertas e durante as aulas, os alunos refletem sobre a importância das raízes culturais. É tudo de graça. Diversos instrumentos, quando sincronizados, o resultado é este: uma batida empolgante. Repeniques, surdos e caixas são alguns dos instrumentos musicais das aulas de percussão afro-reggae. Aqui no Centro de Educação e Cidadania, os alunos aprendem esse ritmo que os envolveu. A gente começou na escola e tal, mas foi praticamente uma brincadeira de criança. Uma música que, assim, já chama desde dos nossos ancestrais, vamos se dizer. Os nossos ancestrais que veio de lá da África, que no qual chama a gente para que se aproxime da música, que se aproxime cada vez mais deles. Quando eu era criança, assim, eu vi as pessoas tocando, assim, aí eu interessei, aí me chamou muita atenção, aí eu gostei. Essas aulas são realizadas todas as terças e quintas-feiras, dentro do projeto Axé Criança, que existe há 12 anos e já atendeu cerca de 800 crianças e adolescentes. A ideia aqui é fazer uma reflexão sobre a importância das raízes culturais. A partir do momento que eles começam a frequentar as aulas, né, a gente coloca eles em contato com os instrumentos, com os ritmos, e aí no dia a dia a gente vai passando, né, ensinando esses ritmos e também uma coisa muito importante, a gente vai falando sobre a origem e o porquê como surgiram essas culturas, né? Que as culturas afro-brasileiras, todas elas são culturas de resistências. São locais onde se faz cultura, mas também se fala de política, se fala de direito, de deveres. Então, é um espaço politizado. Todos os espaços que se trabalha a cultura afro-brasileira é politizado. E a novidade é que em torno de um mês, as aulas da dança maculelê sejam realizadas aqui no SEC nos mesmos dias das aulas de percussão afro-reggae. O afro-reggae, ele é um ritmo. O maculelê é uma dança, né, embora também tenha um ritmo, mas é um ritmo diferenciado do afro-reggae. É uma batida específica do maculelê, inclusive é uma batida que se assemelha muito com o funk. Ele é uma dança onde a gente toca as músicas e vamos cantando as melodias e contando a história que vai se desenrolando durante a dança. É uma coreografia, né? A gente conta uma história através de uma coreografia. As aulas são oferecidas para crianças e adolescentes entre 10 e 18 anos, de graça, e as inscrições estão abertas. As inscrições estão abertas, poderão ser feitas aqui no SEC, aqui no bairro Sonho Meu, e também na Secretaria de Cultura e Turismo, a partir das 7h30 às 17 horas. Para se inscrever é fácil, só ligar em um desses telefones, anote aí, 17 3422 8895 ou 3405 9750. E como hoje é segunda-feira, é dia do quadro Solidariedade aqui na tela da TV Unifev. Entre os exemplos de pessoas que mantêm obras e trabalhos para ajudar quem precisa está a Associação Beneficente Irmã Elvira, fundada em 1954. Sono tranquilo, seguido por muitas brincadeiras. É assim parte da rotina da Associação Beneficente Irmã Elvira, localizada na Rua Mato Grosso, na região central da cidade. Aqui são atendidas crianças de até 3 anos e são promovidos vários projetos sociais. Fundada em 1954, a entidade completou 60 anos no ano passado. Segundo a atual presidente, Mirtz Pignatari Miceli, de um grupo de mulheres nasceu a iniciativa e a vontade de colocar o projeto em prática. Inicialmente, a ideia principal era formar uma instituição para trabalhar em prol ao bem comum, dando amparo às crianças. Desde então, o grupo conseguiu apoio e tudo foi adequado para os atendidos. O objetivo principal é mesmo atender as crianças cujas mães precisam trabalhar fora. Então a gente tem a preocupação de fazer com que a mãe trabalhe tranquila, não é? E melhorando assim a renda familiar, melhorando a situação social da família. Então a gente tem uma preocupação de atendimento à família das crianças que ficam aqui conosco.
E hoje dezenas de crianças ocupam o espaço no interior da creche. Se divertem nos brinquedos, recebem o carinho das cuidadoras. Tudo de maneira disciplinada desde muito cedo. As crianças maiorzinhas, elas têm uma atividade que a gente é vinculado ao MEC, a Secretaria Municipal de Educação. A gente também participa das atividades da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Então a gente recolhe todas essas informações e repassa para as crianças. Elas têm a educação básica conforme a orientação da Fundação Maria Cecília. Maristela é uma das mães que confiam no trabalho da entidade. Todos os dias é aqui que ela deixa a filha Alice, enquanto vai ao trabalho. E essa confiança não é à toa. Quando novinha, essa mamãe também passou pelos cuidados da Associação Irmã Elvira. Eu sou completamente feliz por ter já ficado aqui e hoje ter a minha filha aqui na mesma entidade. Assim, hoje eu saio para trabalhar, fico tranquilamente, assim, porque eu sei que ela está sendo bem cuidada. Então, acho que assim, hoje a entidade contribui muito para as mães que trabalham e, assim, passa uma tranquilidade, né? Assim, as crianças hoje são bem cuidadas aqui. A Associação Beneficente Irmã Elvira é a primeira criada em Votuporanga e sobrevive com recursos do MEC e também pelo valoroso trabalho dos voluntários, que agem durante todo o ano com promoções e almoços. Falou para mim que a tua história de trabalho aqui voluntário mistura com a sua própria história de vida. Conta um pouquinho do que representa para você esse trabalho voluntário. É como uma das voluntárias aqui nós temos mais ou menos umas 50 voluntárias. Mas a minha mãe começou a trabalhar aqui no dia da inauguração. E ela trabalha até hoje aqui como voluntária, né? De maneira que eu fui criada aqui dentro, eu nasci aqui, fui criada aqui. E isso já é parte da minha vida. Eu acho que eu tenho assim o dever, não é? E o orgulho de dar agora a minha parte nessa instituição, que realmente ela é uma parte da minha vida, é um pedaço do meu coração. Muito bonito esse trabalho. Agora nós vamos para o intervalo. A seguir, o assunto é alimentação saudável. Uma pesquisa mostrou que muitos brasileiros não consomem frutas e hortaliças como deveriam. E também vamos falar do CAV que perdeu ontem. Barretos conseguiu emplacar 4 gols contra 2 do votuporanguense. A gente volta já. A greve dos professores das escolas estaduais foi suspensa por enquanto aqui em Votuporanga. As escolas Esmeralda e Manuel Lobo, que tinham parado na semana passada, voltaram hoje às aulas ao normal, mas podem paralisar novamente a partir de amanhã, de acordo com a diretoria da POESP, que é o sindicato da categoria. Em várias cidades, a greve, que começou no dia 13 de março, continua. Os professores pedem, além de aumento salarial, melhorias dentro da sala de aula. Vamos saber como fica o tempo agora à tarde aqui em Votuporanga. Confira na meteorologia. Sol e tempo seco predominam na região sudeste nesta tarde. Algumas nuvens se espalham nas próximas horas e podem ocorrer pancadas de chuva. A mínima será de 20 e a máxima de 34 graus. Os moradores de Paulo de Faria voltaram às urnas ontem para escolher um novo prefeito. A cidade tem pouco mais de 6.800 eleitores. Ganhou com 2.508 votos o empresário Mário de Felício Neto, do PDT. Como vice-prefeita, assume Sônia Maria de Paula. A nova administração terá pouco mais de um ano para tentar retomar o crescimento da cidade. Uma adolescente de 15 anos ficou com uma das pernas presas em um bueiro neste sábado em Araçatuba. O caso aconteceu no centro da cidade. Segundo informações da polícia, a jovem caminhava quando escorregou e caiu. O corpo de bombeiros foi chamado e precisou cortar os pedaços de ferro para soltar a menina. Ela não se feriu e passa bem. Uma mulher de 73 anos morreu depois de ser atropelada ontem à tarde em Birigui. Ela voltava da igreja no momento da tragédia. O acusado de dirigir o carro que atingiu a idosa, um jovem de 23 anos, teria fugido sem prestar socorro e ainda não foi localizado pela polícia.
Centenas de pessoas de Catanduva se juntaram ao Vem Pra Rua na tarde deste domingo. Eles pedem a saída de Dilma Rousseff da presidência do Brasil, além do Partido dos Trabalhadores e várias outras reivindicações. A manifestação pacífica aconteceu na Praça da Matriz e reuniu centenas de pessoas, vestidas das cores da bandeira do Brasil. Agora uma pergunta para você nesse horário do almoço. Como anda a sua alimentação? Uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde mostrou que os brasileiros estão consumindo frutas e hortaliças menos que deveriam. Aqui em Votuporanga nós encontramos bons exemplos, como o da Arlete, que você vai conhecer na reportagem da estudante de jornalismo Lorena Fiore, com as imagens de Carlos Nunes. Frutas, sucos naturais e exercícios físicos. É assim que começa o dia de Arlete. Há 20 anos ela procura levar uma vida mais saudável. Ao acordar de manhã, eu tomo uma garrafinha de água, isso é quase que uma religião, né? Já levo lá para a cama, ela fica do lado, é a primeira coisa que eu faço de manhã, até mesmo antes da prece. Vou para o meu exercício físico e a hora que eu retorno, eu já preparo um suco verde. Esse é o meu de jejum, todos os dias. Aí eu vou cuidar da minha higiene, tomar banho e tudo mais. Daí 1 hora mais ou menos, eu preparo um café mais reforçado. Nem todos os brasileiros são como Arlete. Uma pesquisa divulgada esta semana pelo Ministério da Saúde mostra que apenas 24% dos brasileiros ingerem a quantidade de frutas e hortaliças recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, que é de 400 gramas diárias em 5 ou mais dias da semana. Essa quantidade, a gente tem que se policiar e começar a aumentar a quantidade do consumo de verduras e hortaliças, né, de maneira geral, e frutas, para você alcançar também a sua necessidade de fibras, que esses alimentos são ricos em fibras, e ricos também em vitaminas e minerais. E os grãos, nós não podemos esquecer dos grãos, principalmente as leguminosas secas, que são os feijões, a família dos feijões, né? Feijão branco, preto, o carioquinha. E também nós temos a lentilha, ervilha, o grão de bico, que são ricos em vitaminas e minerais e fibras, e são alimentos naturais. Apesar dos números contrários, muitos votuporanguenses dizem cuidar da saúde, ingerindo alimentos mais saudáveis. Tento. O que a senhora faz para procurar isso? Comer legumes, fruta. Algumas vezes sim. Tipo, por exemplo, caminhada, alimentação, verduras, legumes, essas coisas. Olha, na minha casa eu tirei o óleo, que eu era um pouco excessivo, e procuro comer mais verduras, legumes, coisas mais assadas, comer bem na medida e evitar os doces. Comer o certo, né? Evitar as gorduras, né? Com uma alimentação saudável, você consegue mudar a sua vida completamente. Eu, por exemplo, perdi 20 quilos, para mais, 22 quilos na verdade, e isso muda completamente. E para quem ainda não começou, mas tem vontade de ter uma alimentação correta, Arlete deixa a dica. Diria que não deixem de fazer as mudanças necessárias, porque hoje, de repente, tá bom, você pensa, não, mas eu estou bem, eu tenho energia. Só que a hora que você começa a fazer as mudanças, você fala, puxa, eu não estava bem, agora eu estou bem. E você vai procurando cada vez mais melhorar, porque isso é uma satisfação interna. Vamos lá, a gente sai do assunto da alimentação para falar de esporte. O Josiano já está aqui para a gente começar essa semana esse bate-papo. Boa tarde, Josiano, tudo bom? Boa tarde, Wender, tudo bem sim com você? Tudo jóia, graças a Deus. E o Votuporanguense ontem perder por 4-2, hein? Rapaz, o pessoal fala no mundo do futebol, ele foi um vareio, né? Levou um vareio do Barretos. 4-2 e teve direito a gol até do meio de campo, Wender. O Votuporanguense, mais uma vez, está preocupando um pouco e não está repetindo as atuações fora de casa, as boas atuações fora, do que está jogando, da bola que está jogando no Plínio Marim. Então está perdendo jogos, se não me engano, a terceira derrota ali fora de casa e está classificada, não vai perder a classificação, só que o pessoal fica um pouquinho preocupado, né? Porque afinal na próxima fase não pode dar margem para erro se quiser conquistar o acesso para a Série A2 em 2016. A gente tem agora os melhores momentos de como é que foi esse jogo, para a gente dar uma olhadinha nos gols.
Pela penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A3, jogando na manhã de domingo em Barretos, o Clube Atlético Votuporanguense sofreu sua 5ª derrota na competição e foi goleado por 4-2. Já no primeiro tempo, o Barretos liquidou o jogo, fazendo 4 gols. No entanto, foi o time visitante que abriu o marcador com Anderson Cavalo, aos 6 minutos de jogo. No restante do primeiro tempo, só deu o time da casa, que precisava do resultado para continuar vivo na tabela de classificação. E aos 13 minutos, chegou ao gol de empate, marcado por Rafael Moreto em uma desatenção da zaga alvinegra. Com o empate, o time da casa aumentou a pressão e passou a dominar a partida. E foi Luiz Ricardo, aos 30 minutos, que anotou o gol da virada do Barretos no estádio Fortaleza. E o que estava ruim para o Cave ficou ainda pior. Osni, aos 39 minutos, ampliou a vantagem para a equipe barretense. E não era mesmo o dia da alvinegra. Ainda na primeira etapa, após tentativa de Cairo de ligar o contra-ataque, o zagueiro Toninho deu esse chutão para frente. E olha só o que ele fez. Final de primeiro tempo, 4-1 Barretos. Na segunda etapa, o time da casa voltou mais preocupado em administrar o resultado e explorando o contra-ataque, enquanto a alvinegra tentava diminuir o marcador. O Cave criou várias chances de gol, mas o goleiro barretense William fez grandes defesas. De tanto insistir, a alvinegra conseguiu diminuir outra vez com o artilheiro da competição, Anderson Cavalo, que descontou aos 27 minutos. 11º gol dele na competição. Final Barretos 4, Votuporanguense 2. Você vê, né, Wender? Depois de tomar esse gol aí, ó, o 4º gol do meio de campo, não tem muito o que fazer, não era mesmo o dia da Votuporanguense. Não tem jeito, não era mesmo, né? Meio de campo e tomar 4, né? Ainda bem que a gente já tinha garantido a nossa classificação, por isso que foi boa a campanha até o Votuporanguense até agora, né? Já garantiu antecipadamente, já parecia que estava prevendo. O time, na verdade, assim, o jogo pode se dividir bem, assim, entre o primeiro e o segundo tempo. No primeiro tempo, o Barreto sobrou mesmo, tanto é que fez os 4 gols. Já no segundo tempo, foi a hora da Votuporanguense mostrar o seu valor. Buscou muito o ataque, teve muitas chances de gol, mas infelizmente o segundo gol do Anderson Cavalo, que aliás é o artilheiro isolado do Campeonato Paulista da Série 3, aconteceu um pouco tarde. A Votuporanguense já estava um pouquinho sem perna, foi difícil conquistar o empate lá em Barretos. Não tinha como mais, né? Mas vamos falar do Paulistão então, porque também teve jogos aí nesse fim de semana, né? Teve rodada, né? Exatamente, jogos importantes, quartas de final do Campeonato Paulista, e eu tô aqui na mão aqui com a colinha dos resultados. O Corinthians fez 1-0 na Ponte Preta, teve lance polêmico, aliás, polêmico, acho que foi até, tô pegando até leve, porque a Ponte Preta teve um gol legalmente, que foi um gol totalmente legal, em condições, mas foi anulado pela arbitragem, e aí depois o Corinthians, que não tem nada a ver com isso, foi lá e fez o gol dele, se classificou 1-0. São Paulo, não sei o que acontece, parece que liga um botãozinho lá e começa a jogar bola do nada, joga quando quer, enfiou 3-0 no Red Bull e se classificou também. Palmeiras jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ganhou por 1-0 numa jogada do Valdívia. Meu Deus do céu, o que acontece com o Valdívia, que é esse time do Palmeiras, que entrou no jogo, deixou o zagueiro do Botafogo no chão, deu o passe ali para o jogador que fez assistência para o gol do centroavante ali. Palmeiras que também se classifica, mas não jogou bem não, Ender. Eu acho que o Palmeiras tem que dar uma melhorada em alguma coisa, faz algumas rodadas já que está caindo um pouco. O Palmeiras também não gostei da escalação, acho que ele poderia ter entrado ou com o Valdívia ou com o Cleito Xavier, mas enfim, vamos dar um pouquinho de crédito. A próxima fase é outro campeonato, né? E para finalizar, o Santos, 3-0 fácil no 15 de Piracicaba. Então,
com esses se classificando os 4 grandes, coisas que não acontecia há 4 anos. Então vai jogar então o Palmeiras, o Corinthians e o Palmeiras, jogo que deve acontecer no domingo às 4 horas da tarde. E o outro jogo é o Santos e o São Paulo. O Corinthians joga na Arena Corinthians, Arena Itaquera, e o Santos joga com o São Paulo na Vila Belmiro. O jogo deve acontecer ou no sábado ou no domingo às 6h30. Wender. Então, duelo de titãs na próxima fase do Campeonato Paulista. Com certeza. Só puxando um gancho a questão da arbitragem, já há algum tempo a arbitragem, infelizmente, vem se envolvendo em algumas polêmicas, né? Destaque negativo, né? Tá ganhando destaque negativo, mas a gente espera que, pelo menos agora nos jogos mais decisivos ainda, que não tenha nenhuma falha aí que prejudique o espetáculo. Com certeza. Muito obrigado, Oceano. Até amanhã. Até. Um abraço. E o TV O Jornal fica por aqui. Nós voltamos na segunda edição, às 15h para 7 da noite. Tenha uma ótima tarde.